Pode parecer meio ridículo, mas o que mais importa pra você estudar bem é você gostar do assunto. É algo meio até banal de se dizer, mas se você reparar bem, as pessoas que amam jogos, amam videogames, né, podem aprender o nome e os detalhes de mais de 100 personagens tranquilamente. As pessoas que amam tocar, que amam música, podem aprender notas, acordes complexos e até estruturas de músicas se divertindo. Quem ama carros reconhece o modelo só pelo barulho do motor. Quem ama futebol lembra o resultado de jogos de anos atrás. Quem ama maquiagem lembra o nome de dezenas de produtos e por aí vai. Quando você ama, aprender é uma necessidade, não é mais um desafio. Não é mais algo árduo, desagradável, difícil, que seja. É algo que você simplesmente gosta de estar fazendo aquilo e esquece de todo o resto para estudar aquilo, porque aquilo é o seu estilo de vida. Então uma coisa que é importante você ter em mente quando você for escolher o caminho da sua vida, o que você quer para sua vida, o que você quer se dedicar, é tentar escolher algo que você tenha um interesse genuíno, porque isso vai facilitar muito o estudo. Agora existem coisas que a gente precisa estudar que não tá nessa área, que nem sequer tem a possibilidade de você escolher só o que você gosta, né? O Enem, a prova para um vestibular, enfim, você estuda coisas ali que são importantes para passar, mas não é importante se você gosta dela ou não. Então, esses são desafios um pouco mais complexos, porque se você não morre de amor pelo assunto, ele vai ser mais difícil, simples assim. Então, quando é assim, a gente tem que ir um pouco mais a fundo sobre como estudar bem. E é disso que eu vou falar nesse vídeo. Bem, o primeiro ponto, é o que eu já tô martelando aqui, é que se você não gosta, é realmente mais difícil. Não tenta fazer isso ser fácil, não tenta ignorar isso. Se você não gosta daquele assunto, ele é mais difícil. Ele vai demandar mais de você, porque é um assunto que você não tem tanto interesse. A essência do que eu quero passar aqui é que existem pessoas que querem bater no peito e falar eu consigo mesmo sendo muito difícil pra mim. Eu não quero tentar te fazer pensar que você não consegue, mas eu prefiro que você tenha a mentalidade de eu vou errar muito aqui, mas ainda assim eu vou me dedicar pra conseguir tirar o máximo de mim. Porque assim você se permite aceitar que vai ser difícil, você se permite aceitar os seus erros e conseguir se concentrar. Então, acho que essa é a primeira parte. Quando você estiver estudando uma parte que é difícil, entenda que os erros virão, os fracassos acontecerão inúmeras vezes, mas é graças a ele que você vai conseguir evoluir, ok? Então, beleza. Segundo ponto é que hoje em dia a gente vive numa sociedade, num mundo contemporâneo que a gente é enxurrado de estímulo constantemente. E esses estímulos fazem com que você não se permita ter tédio. Você vai no banheiro, senta no vaso e leva o celular com você pra assistir um vídeo. Às vezes você já até terminou ali, mas você fica horas assistindo alguma coisa. Você vai tomar um banho, não tem como tomar banho sem uma música pra te colocar na vibe. Você vai pra academia, tem que levar um fone de ouvido pra escutar uma música. Você vai comer, tem que assistir alguma coisa meio-dia, porque é inegociável comer sem assistir algo, é tipo não ter a comida no prato. Não quero dizer que essas coisas são ruins, é preciso ter um pouco de cautela, preciso não ser 880 e prestar atenção. Isso não é necessariamente ruim, é que o excesso disso faz com que você não consiga simplesmente fazer uma coisa sem a outra. Fica muito tempo indo pra academia ouvindo música e vamos ver o que acontece quando seu fone quebrar se você não vai usar isso como procrastinação. Essas coisas te impedem de conseguir aceitar um estímulo baixo, a gente fica viciado em sempre querer mais. E quando você quer estudar, querendo ou não, você tem que estar num clima de baixo estímulo, porque são poucos casos que você consegue estudar com muito entusiasmo algo que você não gosta. Então, se você não gosta de algo, você precisa, primeiramente, ter um cérebro que esteja disposto a se dedicar a fazer coisas difíceis, que esteja disposto a se dedicar a fazer coisas chatas. E quando a gente está constantemente estimulado, você vai no caminho oposto. Sofrer fica mais difícil. Aquela coisa árdua de ser feita tem um peso muito maior. Então, uma das coisas mais importantes para estudar bem é entender que você precisa ter um estilo de vida com menos dopamina. Isso não só vai te fazer bem nos estudos, como também na sua forma de enxergar a vida. Você provavelmente vai ficar muito mais leve.
Seu prazer pelas coisas banais da vida vão aumentar e você vai conseguir gostar de ter uma vida simples. Vai ser prazeroso tomar um banho sem pensar em nada, ou comer e realmente sentir o gosto da comida com toda a sua atenção nela. Então, quando você consegue conquistar esse cérebro, porque é realmente uma conquista você conseguir estar nesse estado, tipo, você provavelmente vai oscilar muito, vão ter semanas ótimas que você vai conseguir se manter assim, mas vai ter uma semana ou outra que você vai querer assistir alguma coisa enquanto come, ou tem uma dessas coisas que você não quis tirar, e tudo bem, você tirou a maioria, mas uma você deixou, e por não conseguir tirar, ela acabou fazendo um efeito dominó. Enfim, essa é uma intensa batalha. Mas quando você consegue alcançar esse estado, você ativa a parte do seu cérebro mais criativa, a parte do seu cérebro que consegue reter conteúdo e aumentar o foco. E é isso que importa aqui. A gente faz tudo isso para que o nosso foco em coisas simples aumente. Então, esse é o efeito principal de você se entediar. Uma das dicas muito bacanas sobre isso é que se você não estiver conseguindo fazer uma atividade, ou se você estiver em dúvida sobre o que você tem que fazer daqui para frente, a melhor coisa que você pode fazer é parar e se entediar. Pula em uma atividade que você não esteja fazendo nada. Quando a gente está entediado, a gente tem que enfrentar aquele nosso lado que a gente prefere fingir que não existe. Aquele nosso lado que sabe que algo precisa ser feito, mas ele não bota pra fora, ele negligencia, finge que não tá vendo, finge que não é tão importante assim. Mas quando você se entedia, isso vem pra fora. Então, a importância de abraçar o tédio mora aqui. Não só pro seu foco aumentar, mas também pra você conseguir notar onde que você tá realmente errando. Entende? Então, eu recomendo que você faça. Faz uma lista de tudo que estimula muito. Eu já citei alguns exemplos aqui. E reduz. Simples assim. Não é que você tenha que conseguir fazer tudo isso com perfeição. Eu acho que um dos problemas de eu explicar essas coisas é que muitas vezes a gente acha que a gente tem que ser 100% e que a nossa vida vai mudar depois de ver o vídeo. Mas na verdade isso é só um conceito que você está absorvendo e que você vai passar por etapas de testes. Você vai passar por etapas e vai testar e vai ver se funciona ou não na sua vida. E que tipo de coisa você consegue realmente aplicar, entende? Tem coisas que você não deve tirar. Tem gente que não consegue trabalhar sem música e se ela for tentar fazer isso aqui, vai acabar saindo pela culatra. Embora tenha também as pessoas que acreditam que estão nesse cenário, mas assim que saem, percebem que não fazia sentido, que realmente era importante ter esse momento de paz. Então, é realmente uma cautela que você tem que se analisar. Você tem que ter noção de que a gente sempre tem um lado que quer nos sabotar. E se você não se desafiar, esse lado vai conseguir avançar pelas bordas, sabe? Pelas beiradas, pelas entrelinhas que você deixa do talvez realmente eu seja uma das pessoas que precisa ouvir música pra ir pra academia e se for tentar tirar não vai dar certo. E às vezes não é. Então você precisa ter um pouco dessa noção. Mas vá por mim, o difícil mesmo é no início. Quando você consegue deixar a maioria dos seus hábitos simples e reduzidos, você fica realmente muito grato por isso. Essa é uma das coisas que não é direto no estudo, não é uma técnica de estudo, mas que vai melhorar muito o seu estudo, o bem-estar do seu corpo. Outra parte que também não é necessariamente no estudo, mas que afeta muito ele, é o seu sono. Um estudo separou um grupo de pessoas e colocou elas para dormir em horários diferentes por algumas semanas. Um grupo ia dormir por 8 horas por dia, outro ia dormir por 6 horas por dia e o outro ia dormir por 4 horas por dia. E durante esse estudo, faziam testes intelectuais para ver o quão o sono afetou em cada um deles. Bom, deu a lógica, né? Quem dormia mais tinha melhores notas, quem dormia menos tinha piores notas. No entanto, teve uma coisa muito interessante que esse estudo descobriu, é que o grupo que dormia 6 horas, presta atenção aqui, o grupo que dormia 6 horas acreditava estar indo tão bem quanto o grupo que dormia 8 horas. Eles achavam que estavam acertando nas questões. Só que não estavam. A nota deles estava pior do que o grupo de 8 horas. Mesmo que eles não percebessem, eles não estavam realmente no 100% do que eles poderiam alcançar. E isso é muito interessante, porque se você dorme 6 horas por dia, eu gosto de pensar que se você simplesmente dormir por mais de 2 horas, você vai conseguir despertar mais potencial do que você acredita que é capaz. Se você parar pra pensar nesse ponto de vista, né? Porque você dorme 6 horas e você acha que tá indo bem, então provavelmente quando você dormir 8 horas você vai perceber que pode ir muito bem.
E essa é uma informação bem interessante. É como se você fosse o Rock Lee tirando os pesos do pé e conseguindo correr muito mais rápido, simplesmente porque dormiu bem. Então assim, eu vou te dizer algumas coisas aqui essenciais para você que quer dormir bem. É chamado de higiene do sono. São hábitos que você vai fazer para tentar conseguir dormir às 8 horas por dia, ok? Então, a primeira delas é o ato de se expor à luz natural ao acordar. Quando seus olhos notam a luz natural, não é olhar para o sol, é realmente o ambiente está iluminado pela luz natural do sol, os seus genes clóquicos percebem que amanheceu e praticamente ele diz para o seu corpo acordar que agora é hora de agir. Então quando você acordar, tenta não ficar numa caverna, porque seu corpo não vai perceber que já amanheceu. Tenta chegar na varanda e tomar uma luz natural e comprar um pão ali rápido também pode te ajudar nisso. Só sair e ver a luz natural já vai fazer você ter uma noção de que amanheceu. Esse é tranquilamente o hábito mais fácil. O segundo já pode ser um pouquinho mais difícil, que é dormir no máximo 30 minutos à tarde. Quando você dorme mais que 30 minutos, você faz o seu sono entrar na fase profunda. Basicamente, você vai entrar numa fase do seu sono que o seu cérebro está preparado para dormir por muito tempo. E quando ele é interrompido, é como se um processo fosse parado no meio. Como se um carro estivesse indo e de repente coloca um ferro na engrenagem dele e tudo dá um pane no sistema. Então é tipo quando você vai dormir um pouquinho e você fica grug, fica lento, meio bobão assim, sabe? Acorda meio um olho aberto, outro fechado. Então o tiro acaba saindo pela culatra e a noite prejudica que você consiga dormir bem. Então é uma das atividades difíceis de serem feitas, mas muito importante. E é até recomendado que você durma 30 minutos. Não só é um limite, como também é recomendado. Porque às vezes à tarde, quando você tá muito cansado, 30 minutinhos de descanso pode ser muito bom para você voltar com tudo. Mas passou de 30 minutos, a gente já pode estar começando a ter sinais negativos. Então é preciso ter um pouco de cautela nisso. Outra coisa é café 6 horas antes de dormir. Café em uma noite mal dormida é incrível, porque ele impede os seus neurotransmissores de sono perceberem que você está com sono. Então você consegue voltar a ter um pouco mais de foco. O problema é que ele também faz isso quando você quer dormir. Ele vai impedir a limpeza que acontece no seu cérebro na fase do sono profundo. Ah, mas eu consigo dormir à noite mesmo tomando café. Beleza, você realmente pode conseguir tomar café e dormir à noite. Mas a questão é que o que ele faz no seu cérebro atrapalha o processo de limpeza do sono profundo. Então, o limite de tempo que você tem é 6 horas antes de dormir para tomar ele. Passou esse período, você vai prejudicar o seu sono profundo. Não é recomendado que você faça isso. Aí é como se você dormisse 8 horas, mas ainda tivesse o efeito das 6 horas, entende? E isso aqui é bem difícil, porque o brasileiro ele tem aquele hábito do cafezinho à tarde. Mas se você não conseguir fazer essa parte, você vai ter o mesmo efeito de quem dorme 6 horas. É hard, é muito difícil, é um hábito que para muita gente pode ser quase impossível. Mas se você quiser pagar o preço pelo sucesso, esse é um deles. Então, fica a seu critério. E uma outra coisa que eu gosto muito são as luzes laranjas. Esse foi um dos que mais fizeram efeito em mim, e sempre que tá perto de dormir, eu ligo uma luz laranja no meu quarto e o meu cérebro já vai entendendo que tá na hora de dormir. Se você não tiver uma luz laranja, não tem problema, também pode ser a luz em um cômodo distante, funciona igualmente. O que a gente quer fazer com isso é dar um sinal pro nosso cérebro, pra ele perceber que tá no fim do dia, que a luz tá acabando. Quando vai escurecendo aos poucos, quando as luzes vão diminuindo, o seu cérebro vai percebendo que tá anoitecendo. É como se você chegasse no seu cérebro e falasse assim, ó, cara, vamos começar a desligar aqui as lâmpadas, botar a cadeira em cima da mesa, começar a relaxar, porque a gente vai dormir já já, entendeu? E isso faz um efeito muito bom. Seu cérebro realmente começa a perceber que tá na hora, principalmente quando você consegue já criar o hábito. Ele é um estímulo visual que manda esse recado pro seu cérebro. E agora vem o mais difícil de todos, na minha opinião, que é diminuir as atividades intelectuais 2 ou 3 horas antes de dormir. Isso aqui pode ser muito difícil pra você, principalmente pra quem curte jogar um game 2 ou 3 horas antes de dormir. Pode ser realmente muito desafiador. Mas isso também manda um sinal pro seu cérebro de que tá chegando a hora de você dormir. Então é mais uma das coisas que a gente precisa fazer se quiser alcançar o auge do seu potencial. Se você não quiser, beleza, não faz, sai daqui, vai fazer outra coisa. Mas se você quiser, essa é uma das condições que você precisa aceitar se quiser melhorar o seu sono. Então, é isso. Esses aqui são os principais e tem um último que eu recomendo, mas se você fizer todo o restante e não fizer esse próximo, não tem nenhum problema, que é um exercício físico no finalzinho da tarde, para regular o estresse. Todo mundo que faz exercício físico sente muito isso, né? Sabe quando você vai à tarde, se dedica pra caramba e chega em casa acabado e dorme? Então, ele também tem esse efeito. Também é muito bom para regular o estresse. Então, acaba casando muito bem
para quem quer conseguir dormir as 8 horas por dia com qualidade. No entanto, se você não puder fazer à tarde, eu não vejo nenhum problema nisso. Se você fizer todo o restante, pode ter certeza que a chance de você conseguir realmente dormir bem é alta. Então, é isso. Pirâmide do aprendizado. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas eu vou colocar aí no vídeo a imagem da pirâmide do aprendizado, tá? Praticamente é uma pirâmide que mostra o quão impactantes são algumas atividades para você aprender algo. Ela é verdadeira? Mais ou menos. Eu preciso ser profundo aqui. Ela tem uma lógica muito interessante sobre aprendizado passivo e ativo. Naturalmente, você realmente consegue entender as coisas quando você está vivenciando elas, quando você está ativamente nelas. Quando você está só observando, as chances de você entender profundamente elas são menores. É tipo quando alguém conta uma história e você fica viajando e depois ele te pergunta: você entendeu? Aí você fica: eu entendi, você disse que o cachorro era azul, né? Não tem nem cachorro na história. Então pode ter um pouco desse impacto, o aprendizado passivo. No entanto, é preciso ter um pouco de cautela, porque cada pessoa tem um jeito de estudar. Por exemplo, eu realmente consigo aprender muito ensinando. Onde eu mais aprendo alguma coisa é quando eu tô ensinando pra alguém. Esse é o momento que eu mais tô aprendendo sobre tudo que eu tô falando. É o momento que eu ensino pra vocês que estão me ouvindo. No entanto, existem pessoas que vão aprender lendo. Tem pessoas que têm uma profunda conexão com o livro, gosta da essência de estar lendo, e quando ela tá lendo algo e aquilo realmente toca nela, ela aprende bem. Principalmente se ela gosta do assunto. Se ela não gosta do assunto, eu acredito que aí existe uma lógica maior no aprendizado ativo, mas ainda assim é preciso analisar. Por exemplo, se você pega alguém que tem vergonha de falar, ela provavelmente não vai gostar de ensinar para alguém. Ela provavelmente não vai gostar de discutir com alguém. Então você precisa ter essa cautela. O que essa pessoa mais vai gostar de fazer? Talvez o que ela mais aprenda como atividade ativa seja escrever, porque escrever não é algo passivo. Se você for escrever, copiar e colar algo, aí sim é passivo, que você tá só a primeira palavra, a segunda palavra. Porque você deve fazer. Daí você tá só falar por palavra, mas se você tá tirando as palavras do seu raciocínio, você tá fazendo um aprendizado ativo. Então, para alguém que tem dificuldade de interação social, talvez escrever seja o melhor aprendizado ativo que tenha para ela. E aí a pirâmide já não faz tanto sentido. Mas, de uma maneira geral, eu acho que a pirâmide não está tão errada. Porque se a gente for parar para analisar, ler, você pode pegar um livro, passar o olho e sua vida. Escrever, se for nesse modelo de ler um texto, escreve, ler um texto, escreve, cara, não vai funcionar. Observar, mesma coisa. Você tá só vendo alguém fazer aquilo ali sem nenhuma dedicação para se concentrar. Dependendo do que seja, talvez você entenda muito só observando, talvez não. Ver e ouvir também ainda tá na onda do passivo. Agora, quando você tá em discutir, já é bastante ativo, porque você tá num debate. Então você quer provar o seu ponto, você quer convencer a pessoa da sua lógica, então você absorve a lógica do tema. Praticar, então, se você tá praticando algo, se você quer aprender a dirigir e você tá de fato dirigindo, meu Deus, é 1000 vezes melhor do que discutir sobre como dirigir ou observar alguém dirigindo. Você tá com a mão no volante. Agora, se você tá ensinando algo para alguém, você tá tentando fazer a lógica fazer sentido para outra pessoa. Então você não só tá dando o seu máximo para entender o assunto, como também formular uma explicação que faça outra pessoa entender e indiretamente enraizar o conceito para você mesmo. Então existe sim essa lógica, mas como eu falei, você tem que analisar o que mais serve pra você. Se você é uma pessoa muito tímida, não adianta você tentar falar pra um monte de gente que você vai começar a ter um ataque de pânico e não vai conseguir. Pra você o negócio pode ser escrever, talvez você goste de desenhar, fazer um estímulo visual. Você tem que ter essa noção, mas também não dá pra ignorar a pirâmide, né? Porque você pode ser uma daquelas pessoas que faz um monte de anotação no seu livro sobre o que você tá aprendendo, bota ali no canto e nunca mais olha depois. Então você precisa ter essa noção. Agora vem as dicas que são diretas na prova. São as dicas que afetam diretamente na questão da prova, de modo que se você não está estudando para uma prova, talvez nem seja tão interessante para você ouvir isso. Mas enfim, vamos lá. Outra coisa que influencia muito, agora focando realmente em provas, é fazer simulados anteriores. Uma coisa que você aprende estudando para a prova é que existe uma divergência entre estudar um assunto e estudar para a prova de um assunto. Por vezes, a dificuldade mora exatamente na prova. Não é o assunto que está te travando, é a prova. É a forma como a prova pergunta, é o formato da prova. Então você fazer as provas anteriores vai fazer você ter uma conexão com essa prova. Vai ser algo íntimo para você.
Uma prova que você já fez 5, 7, 8 vezes antes de chegar ao dia importante. Já é algo habituado, não tá sendo difícil, não vai ser algo emocionante, vai ser algo até monótono se você conseguir entender bem. Então, isso ajuda muito. Uma outra coisa, principalmente se for Enem, é desenvolver um senso de qual é o grau dessa pergunta. Ela é fácil, médio ou difícil, porque caso você não saiba, as perguntas fáceis valem mais do que as difíceis. Então é muito importante que você entenda se a pergunta é fácil, médio ou difícil. Pelo menos que você tenha um senso. Por que você tem que ter o senso? Porque se você demorar muito tempo e gastar muita energia em uma questão difícil, não vai valer a pena. É 1000 vezes melhor que você faça isso numa fácil, porque além dela ser fácil, ela vale mais. Se você fizer isso na difícil, você vai desgastar mais energia e vai ficar mais difícil de acertar a média e a fácil. Então é preciso você ter essa noção e filtrar as questões que você quer responder. Por isso, se você ler a primeira pergunta, é fácil, responde. Segunda pergunta, nossa, muito difícil, para de fazer ela agora, deixe o seu subconsciente trabalhar nela. Acontece com muita frequência isso, de você não saber uma questão, passa um tempo, volta nela e nossa, óbvio que é isso, é o seu subconsciente trabalhando. Outra coisa importante também, comece pelas perguntas. Se você começar pelas perguntas, você vai ter uma noção melhor de como o texto foi pensado, porque o texto ele é pensado na pergunta, ele é formulado para a pergunta. Então, quando você entende primeiro a pergunta e depois vai pro texto, você não só entende melhor o que ele está querendo dizer, como você também sabe o que você precisa acertar, o que é importante ali e o que não é. E tudo isso para no fim você conseguir desenvolver o principal senso de todos, que é o senso de tempo dedicado em uma questão. Quanto tempo você ficou naquela questão ali? Se você tiver ficado muito tempo, você pode só por isso perceber que ela provavelmente é média ou difícil e saber que é hora de você sair dela pra agora e já focar na próxima. Esse é um dos sensos mais legais que eu desenvolvi quando estava estudando para uma. E depois fica até pra sua vida em algumas coisas. Você percebe que tá demorando muito em algo e percebe que não deveria ser assim. É algo muito bacana. Mas enfim, esse senso de tempo, junto com o senso de perguntas fáceis e difíceis e a noção de começar pelas perguntas, vai conseguir fazer com que você não perca tempo na prova e consiga buscar o máximo do seu potencial. Então, uma vez que você consiga ter um corpo que tá se entediando, que tá se permitindo ter momentos de tédio, vivendo com poucos estímulos, tá conseguindo dormir bem e tá seguindo essas regras na prova, você vai estar no auge do seu potencial para a prova e provavelmente vai conseguir um bom resultado. Então, é isso. Espero ter te ajudado de alguma forma. Agora vai lá viver sua vida.